Eu quero compartilhar com você uma palavra que encoraja o seu coração, porque a gente sabe que a fé vem pelo ouvir. E nós precisamos, nesse tempo, nós estamos enfrentando um tempo de luta, de guerra. Eu citei hoje pela manhã que nós estamos combatendo um combate que tem o seu lado e o seu aspecto natural. A gente sabe disso. Mas há um lado espiritual. E o lado espiritual é mais importante até mesmo que o lado natural. Nós temos orado pelos médicos, pelos cientistas, pelos enfermeiros, o pessoal de saúde que está pesquisando alguma forma de combater esse vírus, de eliminar esse vírus. A gente sabe que daqui a pouco, em algum momento, vai surgir algum medicamento que vai ter uma eficácia, vai surgir uma vacina. A gente não sabe se isso é hoje, se é amanhã, se é daqui a alguns meses. Provavelmente a vacina vai demorar um pouco mais. O pessoal agora está cada vez mais solidificando esse entendimento sobre a eficácia da cloroquina, tentando ver se realmente ela, associada com outros medicamentos, pode realmente ser eficaz contra o coronavírus, em especial para as pessoas que estão em um quadro grave. E a gente tem orado para que isso tudo dê certo, tem orado para que realmente a cloroquina seja uma resposta. Se isso acontecer, o Brasil, que fabrica e sabe lidar muito bem com a cloroquina por causa da malária, os nossos médicos que trabalham no norte, nós temos aí centros de especialidade e excelência em doenças tropicais, e a malária é uma delas. Se trata a malária com cloroquina. O Brasil vai exportar isso aí porque a gente lida com esse medicamento já há muito tempo. A gente está orando para que realmente a cloroquina seja eficaz nesses casos mais graves e tal. Mas a verdade é que nós precisamos orar, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Nossa luta não é, em primeiro lugar, contra um vírus, é contra um sistema diabólico, é contra o inimigo que vem para roubar, para matar e para destruir. Há uma luta espiritual por detrás dessa luta que se vê. Nós estamos encarando aqui no Brasil, hoje, uma situação que nunca experimentamos antes, que é uma verdadeira situação de guerra. Talvez o pessoal na Europa já enfrentaram várias crises, várias pragas, né? Já enfrentaram aí momentos e dias de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. No Brasil, o brasileiro não conhece o que é isso. E agora a gente está experimentando algo que é equivalente, tem uma equivalência com a questão da guerra. Mas eu quero te dizer uma coisa. A Europa, os países da Europa, a própria Itália, que está passando hoje por essa situação tão terrível, a Alemanha, os países da Europa de uma forma geral, eles enfrentaram a guerra, cidades foram devastadas, mas eles se reergueram. E isso tudo que nós estamos enfrentando aqui vai passar, vai acabar. Esse vírus tem dia e hora para sair de cena. E ele vai sair, porque nós estamos orando, a igreja está orando, a igreja se levanta para orar ao redor do planeta. Não é apenas a Nova que está orando, não é apenas a Assembleia de Deus, não é apenas a igreja presbiteriana ou as igrejas batistas. Todos nós estamos em todos os lugares do mundo, 24 horas por dia, orando. Uma igreja faz o seu culto virtual, quando termina, tem alguma outra começando em algum outro lugar do fuso horário do planeta. Nós estamos orando e isso vai passar. Pastor, mas e se quando passar a economia, como é que vai estar? Nós vamos, se preciso, recomeçar do zero. E Deus vai nos abençoar. E nós vamos reconstruir tudo. E tudo no final vai dar certo. Você não vai ficar na falência, você não vai ficar na carência, na necessidade. Você vai... o espírito da fé que há em nós, que há em você, em especial nós como igreja, precisamos contagiar esse mundo com esse espírito da fé. Sabe, que havia em Caleb, que havia em Josué, homens que, diante de uma situação que desanimou todo mundo, 12 espias foram enviados por Moisés para ir à terra de Canaã,
para ver como era a terra que eles estavam prestes a tomar posse. Saíram da escravidão do Egito, atravessaram o deserto, chegaram à beira da terra de Canaã, na fronteira com a terra de Canaã, e agora Moisés manda 12 homens. Quando eles voltaram depois de 40 dias, 10 deles diziam, não vai dar para nós. Ali a terra é cheia de inimigos, é cheia de... o lugar é complicado, é difícil, não vai ser possível. Nós vamos perecer nesse deserto. Mas 2 daqueles homens, Josué e Caleb, neles havia, a Bíblia diz que havia neles um espírito diferente, o espírito da fé. Eles disseram, não, nós podemos entrar e nós vamos conquistar, porque Deus nos prometeu. E nós, como igreja, precisamos contagiar as outras pessoas com esse espírito da fé. Vai dar certo, Deus cuida de nós. Nós não podemos ser aqueles que desanimam, nós temos que ser os primeiros que se levantam, que se colocam de pé e que dizem, nós podemos recomeçar, nós podemos reerguer dos escombros, nós podemos erguer novamente tudo, porque Deus é conosco, Deus está do nosso lado, Ele é o nosso ajudador, Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, e nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir. Essa é uma realidade. Nós estamos numa guerra. A vida é assim. A vida é uma luta. E nós estamos nesse combate que o apóstolo Paulo diz para nós, que não é um combate contra carne, contra sangue, é uma luta espiritual. E é um bom combate porque é o combate da fé. Ele estimulou Timóteo, dizendo, Timóteo, combate o bom combate da fé. E por que nós precisamos combater o bom combate da fé? Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Nós vamos adiante. Deus é conosco. Não tema. Não fique temeroso. Sabe, eu estou lendo um livro, eu tenho lido ultimamente um livro, que ele se chama Diário de Berlim Ocupada. É um livro que foi, na verdade, é um diário, ele se tornou um clássico na Alemanha, esse livro, e é um diário feito por uma mulher, foi sendo escrito por uma mulher no período imediato quando a guerra terminou, quando a Segunda Guerra terminou. E a cidade de Berlim estava arrasada. A cidade de Berlim sofreu um bombardeio assim imenso. E não sobrou muita coisa de pé. E essa pessoa foi descrevendo o dia a dia, de saírem dos abrigos antiaéreos, olhar para a cidade e ver tudo destruído e tudo de cabeça para baixo. O sistema, não havia mais governo. Uma situação caótica. Prédios cuja fachada tinha sido demolida, caiu por causa de bombardeio, e a gente via sala, quarto, via tudo. Ou pelo menos parte. Alguns andares caíram e as pessoas agora estavam com nada, elas estavam sem nada. Iam nos escombros para ver se achavam um cobertor, um pouco de comida, uma panela para cozinhar, uma cama, um abrigo qualquer, um lugar onde não tivesse havido, não tivesse sido muito afetado pelos bombardeios, para poder passar uma noite. E esse pessoal, vá a Berlim hoje, e você vai ver uma cidade linda, reconstruída, refeita, uma cidade fantasticamente acolhedora, agradável, mas que um dia virou pó. Jerusalém, N vezes, foi destruída, foi colocada abaixo, virou nada, virou pó. Depois, na época, logo após o ministério de Jesus, no ano 70, Jerusalém foi destruída de uma forma, arrasou. General Tito, com as suas tropas, arrasou a cidade. Vá a Jerusalém hoje, e você vai encontrar, por exemplo, o templo, o templo da época de Jesus, o templo de Herodes, só sobrou um muro, só deixaram um muro. E deixaram porque o general Tito disse, não, deixa esse muro aí, que é para o pessoal, quando olhar para o muro, se lembrar que nós passamos o rodo aqui e destruímos tudo. Só deixamos esse muro para eles se lembrarem de quem é que manda aqui. Vá lá hoje e você vai ver, tudo foi reconstruído. A cidade está lá, Jerusalém está lá. Então, nós vamos reconstruir, nós vamos refazer. Não importa aonde vá parar, nós não vamos ficar prostrados no fundo de um poço, porque Deus é conosco, Deus é por nós. E eu quero ler com você aqui, na verdade, nesses dias em que nós estamos nessa batalha, tudo que nós estamos fazendo aqui está levando o título de Combatendo o Coronavírus, ou
enfrentando o coronavírus. Mas se eu fosse colocar aqui um subtítulo para essa mensagem que eu quero ministrar para você hoje, o título ou o subtítulo, né, combatendo o coronavírus ou enfrentando o coronavírus, mas o subtítulo é gerando milagres em meio à adoração. Gerando milagres em meio à adoração. Eu quero convidar você para se lembrar de que você não foi chamado para simplesmente adorar a Deus. Você foi chamado para ser um adorador. Adoração não é meia hora de música. Adoração é um estilo de vida. Música é um veículo para a adoração. Mas não é a única coisa, ou adoração é exclusivamente música. Quando você oferta, isso é adoração. Quando você ajuda um necessitado, isso é adoração. Quando você exerce misericórdia, quando você é uma pessoa que perdoa, quando você reflete a imagem de Deus, isso é adoração. Quando você serve em amor, isso é adoração. E eu quero ler com você aqui o Salmo de número 112. Eu quero ver aqui com você algumas partes do Salmo 112. Nós vamos ver cada versículo aqui do Salmo 112, que começa dizendo assim, aleluia. E quando o Salmo 112 começa com aleluia, todos os salmos que comecem com a expressão aleluia, aleluia é uma palavra do hebraico que começa numa raiz, vem do hebraico halal. Halal, literalmente, é um convite para uma festa. É uma celebração. Halal não é simplesmente mãos erguidas, e nós, então, falarmos palavras suaves e doces. Não, halal é uma festa. Para a gente poder entender, é uma rave espiritual. É júbilo, é alegria. Você não vai encontrar um salmo qualquer que comece dizendo aleluia, e após a palavra aleluia, venha uma lamentação. Nós passamos poucas e boas, fomos levados para o cativeiro. Não, você não vai encontrar um salmo assim. Aleluia. Nós estamos no cativeiro e os inimigos invadiram a nossa... Não, você não vai encontrar. Os salmos onde a palavra expressão, a abertura é aleluia, é um salmo de celebração, de festa, é um salmo de celebração da bondade, da graça, do poder, dos milagres que Deus pode realizar. E aqui ele começa dizendo aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Vamos colocar isso aqui em linguagem de Novo Testamento. Vamos colocar isso aqui em linguagem de Novo Testamento, porque é preciso que você se lembre, e eu me lembre também, que o Antigo Testamento tem sombras que se cumprem no Novo. O Antigo Testamento é a sombra, o Novo Testamento é a realidade, é a concretização. Então, obviamente, que aqui você tem, como se fosse, para você entender essa ilustração, como uma ilustração, para melhor entendimento, aqui você tem a foto, mas no Novo Testamento você tem a pessoa que estava na foto. Obviamente que você, o que você prefere, abraçar a foto de uma pessoa querida ou abraçar a pessoa querida? Obviamente que você prefere a pessoa querida. A foto é um quebra-galho, ela não está por perto, ela está viajando, mas pelo menos tem a foto para eu olhar e me lembrar dela. Mas você quer a presença da pessoa. No Antigo Testamento você tem a sombra, o tipo. No Novo Testamento a realização, a concretização. E aqui ele diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Mas eu quero trazer isso para uma linguagem de Novo Testamento, para que a gente entenda isso aqui, dentro do contexto do Novo Testamento. E eu coloquei aqui, de uma outra forma, de uma linguagem neotestamentária, o versículo 1 diria assim, aleluia, abençoado, feliz, próspero. Essa palavra bem-aventurado, no hebraico é esher. E esher pode significar bem-aventurado, abençoado, feliz, próspero. É aquele que adora ao Senhor
e tem prazer na sua palavra. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, aqueles que foram justificados em Cristo. Talvez você, se é daquelas pessoas que pega, às vezes, os detalhes, você diz, pastor, o senhor citou aqui no versículo 1, abençoado, feliz, próspero, aquele que adora o Senhor, mas naquela versão anterior, estava escrito, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E aqui, você botou agora, nessa versão, com uma cara assim mais neotestamentária, bem-aventurado aquele que adora ao Senhor. Deixa eu explicar isso para você. Quem colocou essa relação, essa correlação entre temor no Antigo Testamento equivaler à adoração no Novo Testamento foi Jesus. Veja só o seguinte, lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo de número 8, deixa eu te explicar, antes de eu te projetar aqui o versículo, deixa eu te explicar o contexto. Jesus, capítulo 4, uma das coisas no capítulo 4 é a tentação de Jesus no deserto. Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo, depois do batismo de João, e lá o diabo começa a tentar Jesus, depois de 40 dias de jejum, o diabo começa a tentar a Jesus. E uma das tentações, o diabo disse para Jesus, se você me adorar, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. A Bíblia diz que o diabo mostrou de um relance os reinos desse mundo e ofereceu a Jesus dizendo, se você se prostrar e me adorar, eu vou dar a você todos os reinos desse mundo, porque a mim isso foi entregue, essa autoridade foi entregue a mim, e eu posso dar para quem eu quiser. E a resposta que Jesus deu, está lá no versículo 8, Lucas 4, 8, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Isso aqui é uma citação que Jesus está fazendo de Deuteronômio 6, versículo 13. E em Deuteronômio 6, 13, literalmente está escrito, ao Senhor teu Deus temerás. Então Jesus cita agora Deuteronômio 6, 13, mas ele altera, ele remove a palavra temor e coloca a palavra adoração. Porque temor dá uma conotação de alguém a quem você deve um tipo de respeito que provoca até uma ponta de medo, e você então tem temor, há uma distância. Eu sei que muitas vezes, muitos pregadores explicam, não, temor, no Antigo Testamento, essa palavra temor, ela significa respeito e tal. Vamos ser honestos, a palavra temor remete, no mínimo, a uma ponta de medo. Você pode não ter medo de Deus, mas o temor implica em um respeito onde há uma ponta de medo. E aonde existe medo, o amor não age de maneira plena. O verdadeiro amor, ele lança fora o medo. E Deus é amor. Então agora Jesus, quando cita Deuteronômio 6,13, respondendo à tentação do diabo, ele diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E somente a Ele prestarás culto. Então, o que era no Antigo Testamento temor, na nova aliança é adoração. É adoração. O conceito de temor mudou. Eu não tenho mais que ter essa distância de Deus. Eu não tenho mais que ter uma ponta de medo, porque o que provocava medo na antiga aliança? Se eu não cumprir a lei de forma integral, eu fico debaixo de maldição. Se eu não cumprir a lei de forma integral, eu perco de ser abençoado. Então havia uma vigilância constante de mim para mim mesmo, se eu estou cumprindo a lei. E alguns acabavam vigiando a vida dos outros. Se você está cumprindo a lei, você não está cumprindo a lei, você está corrompendo, está transgredindo a lei. Mas na nova aliança, a lei caducou, a lei mosaica caducou, e nós estamos agora debaixo de uma outra lei, que é a lei do Espírito da vida. Então agora, eu preciso me lembrar que o conceito de temor na nova aliança foi associado à adoração. E adoração, essa palavra adoração, se você procurar no dicionário de grego, adoração no grego é proskuneo.
E proskuneo literalmente significa aproximar-se para beijar. Olha só que coisa linda. Adorar a Deus não é simplesmente cantar uma canção, uma música. Não é simplesmente você fazer algum ato, alguma atitude que demonstre louvor a Deus. Adoração significa uma aproximação. Você se aproximar de Deus. Seja através de música, seja através de um salmo, seja através de serviço, porque eu falei para você que a adoração é um estilo de vida, significa que tudo que você faz com a intenção de se aproximar cada vez mais de Deus e se aproximar com a intenção, como quem se aproxima com a intenção de beijar. Olha só que coisa linda. Proskuneo é uma palavra que também poderia ser usada se referindo a um cachorrinho que se aproxima do seu dono com a intenção de lamber o seu dono. Sabe que você que tem cachorro, quando o cachorro, você chega em casa e o cachorro vem abanando o rabinho e se aproxima para lamber você como uma expressão de carinho? Adoração é isso, aproximar-se de Deus com essa intenção de beijar, com essa intenção de ser beijado por Deus. Caramba, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Bem-aventurado é aquele que adora ao Senhor e que tem prazer na sua palavra. Que tem prazer na sua palavra. No versículo 3, ele agora diz, na sua casa, na casa dessa pessoa, que tem a adoração como estilo de vida, os seus descendentes serão geração poderosa sobre a terra. E ele diz agora que na sua casa, na casa dessa pessoa que tem a adoração como estilo de vida, há prosperidade e riqueza. A gente tem explicado e sempre dito aqui que as pessoas às vezes criticam quando nós falamos sobre prosperidade. E há anos eu ouço essa história, esses pregadores da prosperidade. Essas pessoas normalmente pensam ou associam prosperidade com dinheiro. Acham que tudo em prosperidade tem a ver com dinheiro. Sabe que prosperidade plena é muito mais do que grana, é muito mais do que dinheiro. Há pessoas que são prósperas sem ter um centavo no bolso. Porque prosperidade é muito mais do que ter dinheiro na conta bancária. Prosperidade é ter todas as suas necessidades supridas, ainda que você não tenha um centavo no bolso. Prosperidade envolve família abençoada, saúde abençoada, envolve progresso contínuo e constante na vida. Isso tudo é prosperidade. Não tem necessariamente a ver com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Tanto é que ele fala aqui que na casa dessa pessoa que tem a adoração como estilo de vida, a riqueza, aliás, a prosperidade e riqueza. Ele é próspero e ele também é rico. Ele até é rico. Mas antes de ser rico, ele é próspero. E por causa da prosperidade é que ele enriquece. Porque ele é uma pessoa próspera, ele enriquece. Não fique focando prosperidade só como uma coisa ligada à vida financeira. Prosperidade também tem a ver com finanças, mas não é só isso. E ele continua dizendo que a sua justiça permanece para sempre. A sua justiça, a sua justificação em Cristo permanece para sempre. Não é algo temporário, não é algo que ele te deu hoje para tirar amanhã. É algo que ele te deu e não te deu. Por que Deus te deu hoje e não vai tirar amanhã? Porque ele não te deu de acordo com os teus méritos, ele não te deu isso por causa de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. Ele te deu pela graça. Então, aquilo que ele te deu pela graça se mantém na sua vida pela graça. Não por aquilo que você faz, mas pela graça. A sua justiça permanece para sempre. Versículo 4, ele agora diz: ao justo nasce luz nas trevas. Você se lembra que você já leu lá em Gênesis aquela passagem das pragas do Egito? E quando acontecem as pragas do Egito, uma das pragas foram trevas. Se abateu sobre o Egito, vieram sobre o Egito trevas densas. As pessoas não enxergavam um palmo diante do nariz. Elas estavam andando, palpando para lá e para cá, sem enxergar nada. Trevas terríveis, densas. Mas a Bíblia diz que aonde o povo de Deus estava, aonde o povo de Israel estava, que era um território chamado a terra de Gósen, naquele lugar havia luz.
No meio das trevas havia luz. Luz para quem? Para o povo que pertence a Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele diz aqui que na sua casa a prosperidade e riqueza, sua justiça permanece para sempre, e nasce para você, nasce luz nas trevas. Não é que quando faltar luz, se faltar luz, só na sua casa vai ter luz. No prédio todo não tem luz, só na sua casa. Ok, amém, se isso acontecer. Mas ele está falando de algo além disso, maior do que isso, mais elevado do que isso. Aonde existem trevas de ignorância, trevas de preconceito, trevas de todo tipo, de incredulidade, de medo, de insegurança, na sua vida há luz. Porque você é justo e você vive pela fé. E no versículo 4 ele vai adiante ainda e ele diz, ele é benigno, você que é justificado, você é benigno, misericordioso e justo. Esse justo aqui é diferente daquele que é justificado. Esse justo aqui agora é aquela pessoa que ela age com justiça para com todas as pessoas. Não trata ninguém de acordo com a cor da sua pele, de acordo com a conta bancária. Não, ela é uma pessoa justa, que auxilia, que é bênção e que trata todo mundo de maneira igual. Diz que essa pessoa que foi justificada, ele é benigno, ele é misericordioso e ele é justo. Ele diz mais agora no versículo 5, ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Sabe, nós estamos vivendo um tempo em que mais do que nunca nós precisamos exercer misericórdia. Mais do que nunca nós temos que ser pessoas exemplares no exercício da misericórdia. Eu tenho ouvido muitas notícias de pessoas que estão começando, por causa desse isolamento social, estão começando a sofrer necessidades, porque são aquelas pessoas que de repente não recebem um salário mensal, mas são aquelas pessoas que trabalham para ganhar para o dia. Sabe aquele garoto que de repente está no sinal, e quando o sinal de trânsito fecha, ele corre na direção do seu carro e pendura no seu espelho retrovisor um pacotinho de amendoim, um pacotinho de bala, vendendo a R$2. Aquelas pessoas ali, o camelô, que de repente monta a sua tenda, a sua barraca, aquele dinheiro daquela venda daquele dia é o dinheiro que vai comprar o arroz, o feijão, o sal, a farinha, e que vai trazer o alimento para aquele dia. Você deve estar cercado aí de pessoas que ganham para o dia. E essas pessoas são as primeiras a sofrer as consequências de não termos o dinheiro circulando, as lojas abertas, o trânsito fluindo de maneira normal, como no dia a dia. Então essa é a hora de você ser solidário. Essa é a hora de repente, talvez você vá ao supermercado e na porta do supermercado você vai encontrar alguém lá, uma mãe com uma criança, 2, 3 crianças, esperando que de repente alguém saia do mercado e dê de presente para aquela pessoa uma sacola com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um pacote de farinha e mais alguma coisa talvez, ou menos do que isso, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma lata de salsichas. Outro dia eu fui ao supermercado e tinha uma menina pedindo, tio, você pode comprar salsicha para mim? O que ela estava querendo? Salsicha. Com certeza ela não ia comer ali. Ela ia levar para casa. Para a mãe, o pai, os irmãos. Essa é a hora de nós sermos solidários. E nós como igreja devemos ser os primeiros. Sabe, a gente está se organizando. O pastor Jorge falou para você na hora anterior à oferta, que nós estamos nos organizando aqui para distribuir cestas básicas para uma comunidade. A gente não pode ajudar a todo mundo, mas aquela pessoa a quem você ajuda, isso já faz diferença. Sabe, eu me lembro sempre de uma história, que é uma história real, de um sujeito que foi a uma praia, a praia estava num lugar assim, pouquíssimo populoso,
E ele acordou muito cedo, saiu do hotel e foi até a beira da praia. E na beira da praia, ele vê ao longe assim um homem que fazia um movimento. Ele parecia ao longe, ele pensou que o homem estava dançando, porque ele ia um pouquinho na beira da praia, fazia uma espécie de uma reverência, voltava, depois voltava na direção da praia, fazia um movimento. Ele ficou curioso, começou a caminhar na areia da praia e começou a chegar mais perto, e ele viu que aquele homem estava catando estrelas do mar. A maré trazia uma montoeira de estrelas do mar para a areia durante a noite, e quando a maré baixava, aquelas estrelas ficavam ali, e a maioria delas, é claro, acabavam morrendo por causa do sol. E esse homem estava pegando as estrelas do mar, aquele movimento que aquele homem via, que parecia uma dança, que ele fazia aquela reverência, na verdade ele estava se abaixando, pegando uma estrela do mar e lançando de volta para o mar. E ele se aproximou desse sujeito que estava jogando as estrelas do mar, e ele disse: olha só, são milhares de estrelas no mar, você sozinho não vai conseguir devolver todas elas. Não está fazendo grande diferença você jogar essas estrelas, porque você é um só. O outro escutou aquilo, se abaixou, pegou uma estrela do mar, lançou para dentro d'água, voltou-se para o outro e disse: para essa fez toda a diferença. E continuou a fazer. O homem captou a mensagem e também começou a lançar estrelas do mar de volta para o mar. Sabe, você às vezes pensa que uma oferta de R$5 não faz diferença, mas pode fazer diferença. Você de repente comprar um pacote de farinha para alguém que está necessitado, pode parecer que não vai fazer diferença, faz diferença. E lembre, ditoso, e esse ditoso é a mesma palavra, bem-aventurado, abençoado, é o homem que se compadece. Ele defenderá sua causa em juízo. E ele diz agora no versículo 6, não será jamais abalado. Não será jamais abalado. Sabe, as notícias que estão aí, estão abalando muitas pessoas. Há pessoas entrando em depressão, há pessoas pensando em suicídio, há pessoas trancadas dentro de casa, com medo, estão sendo abaladas pelas notícias. Mas você que está em Cristo, não se permita ser abalado, busque força na palavra, busque força em Deus. Ele é a tua força, a tua fortaleza, para que você seja força para outras pessoas, para que elas venham a conhecer esse Deus que você conhece, esse Jesus que você conhece, não o Jesus histórico, mas o Jesus da palavra. No versículo 7, ele diz algo que é muito para nós agora. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Ele não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração é firme e confiante no Senhor. É só por isso. Essa é a diferença, ou é o diferencial dessa pessoa. O seu coração, no versículo 8 ele diz, bem firmado. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Meu irmão, qual é o seu desejo e qual é o seu adversário hoje? O nosso adversário hoje chama-se coronavírus. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido no nosso adversário o nosso desejo, e o nosso desejo é que esse vírus maldito seque, seja completamente destruído e varrido da face da terra, para que o mundo volte ao seu ritmo normal, para que o mundo volte à sua vida do dia a dia normal, para que essa quarentena acabe, para que as mortes cessem, para que a enfermidade desapareça e nós possamos então novamente nos abraçarmos, irmos à rua e celebrarmos a vida, celebrarmos o Deus que nos deu a vida. Versículo 9 ele diz, essa pessoa que foi justificada
pelo sangue de Jesus, distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. E ele fecha esse salmo no versículo 10, dizendo: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, mas o desejo dos perversos perecerá. Deixa eu te dizer aqui quem é o perverso. O perverso não é um vizinho mal educado que detesta crentes. O perverso não é aquela pessoa com quem você já teve debates teológicos e que insiste em dizer que você é um tolo por acreditar em Deus, porque você deveria ser um ateu. O perverso não é aquela pessoa que faz o mal, prejudicando outras pessoas. O perverso que ele está citando aqui é o inimigo, é o diabo. O perverso, o inimigo, você pode olhar isso aqui por uma perspectiva natural? Pode. E ver esse perverso como alguém que está afastado de Deus, que não acredita em Deus, que odeia o povo de Deus, que quer prejudicar os cristãos e tal. Ok, você pode ver. Mas por detrás disso aqui, na realidade, o perverso é Satanás, é o diabo. Ele vê você nessa postura de adorar a Deus, independente das circunstâncias, de adorar a Deus apesar do coronavírus, de manter em alta esse estilo de vida, de não se deixar abalar, mas confiar em Deus, confiar na palavra, confiar nas promessas, guerrear contra o desânimo, contra a falta de fé, de coragem, e se manter firme na confiança de que Deus está no controle da sua e da minha vida, e que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O diabo vê isso, ele range os dentes, ele fica irado, ele se enraivece, ele range os dentes de raiva, ele se consome. Mas o desejo do diabo e os seus demônios perecerá, e o nosso Deus prevalecerá. Essa é a palavra que tem que estar ecoando no teu coração. Você vai ouvir ainda muitas notícias de morte, há pessoas morrendo, está aumentando, isso e aquilo. Sabe, essa semana, na Itália, na sexta-feira, os índices pareciam que iam começar a declinar. De repente, no sábado, voltou a aumentar. Na quinta-feira estava declinando, na sexta começou a aumentar. De novo, 900 pessoas estavam morrendo naquele dia por causa do coronavírus. E essa notícia, a gente começa a pensar, porque as pessoas estão dizendo também, olha que a Itália é primeiro mundo, o Japão é primeiro mundo, então lá eles têm um sistema de saúde, etc e tal. Aqui a coisa ainda vai piorar muito. E a gente ouve essas notícias e é difícil a gente não ser abalado. Você tem que agora, esse é o tempo de você se firmar na palavra, porque notícias virão para tentar te desestabilizar, notícias virão para tentar te desanimar, para tentar te arrastar para o fundo de um poço. Mas lembre-se, você é luz do mundo, você é a luz do mundo, você é sal da terra. Se o sal não salgar, para que ele presta? Se a luz não iluminar, para que serve? Nós estamos aqui nesse mundo para sermos um candeeiro, espalhando a luz de Jesus, espalhando a palavra de Deus, transmitindo ânimo, coragem e fé para os nossos parentes e vizinhos. Sabe, você não pode visitar os seus vizinhos, você não pode visitar os seus parentes. Nós estamos num tempo de isolamento, mas você ainda tem as mídias sociais, você tem o Instagram, você tem o WhatsApp. Mande palavras de coragem e de ânimo. Vão mandar para você, olha o que disseram agora, olha o que está acontecendo na Inglaterra, olha esse vídeo. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo na Itália, olha como está a situação aqui, ali e acolá. Mande de volta um outro post, uma mensagem. Grave você um pequeno vídeo e mande uma palavra de ânimo, de coragem, de fé, porque ninguém mais vai fazer isso, a não ser os filhos de Deus. As pessoas estão temerosas, trancadas dentro das suas casas, morrendo de medo
Mas aonde o amor de Deus entra, o medo é lançado fora. E nós estamos orando aqui, para que através desse veículo, que é a internet, eu entendo e acredito que esse culto, que vai ficar gravado, como o culto da manhã, você vai poder acessar o culto de hoje de manhã, ou esse de agora à noite, durante a semana. Mas a unção de cura, de fé, de coragem, de amor, que impregnou esse ambiente aqui, e os nossos corações, vai permanecer. E ao assistir esses cultos, esses vídeos desses cultos, você vai receber coragem, fé, ânimo, força, unção do Espírito Santo para progredir no seu dia a dia. Deus é contigo, Deus é conosco, Deus é com a sua igreja. Jesus está presente. Eu quero orar para que você receba, mesmo através de uma tela de televisão, de smartphone, de um tablet, de um computador, receba cura.